cometeu um crime de terrorismo, pode ser preso, condenado, preso, processado e cumprir pena de 12 a 30 anos. Explodiu caixa eletrônico, utilizou barreiras humanas, como aconteceu em 2022, um pouco antes da nossa gestão, lá em Araçatuba, em que indivíduos armados com fuzis, com 98 quilos de explosivos, que no dia seguinte, as aulas das escolas foram suspensas. Esse tipo penal, ele pode ficar preso de 20 a 40 anos. Não se trata de classificar como terrorismo, se trata de entregar um marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, que pode punir de maneira mais severa membros de organizações criminosas que praticarem essas novas condutas típicas dentro do nosso ordenamento jurídico. Vai ser mais grave praticar essas condutas do que cometer um ato de terrorismo no Brasil. Não, não é o mesmo texto. Está mentindo, Derrite. A cara do Hugo Mota é uma cara de apavorado. Não sabe nem o que está fazendo ali. Parece cachorro que caiu da mudança. Só tem Zé Ruela nessa foto. Se a coisa fosse um sucesso, ia estar um monte de gente ali em volta. Não é? Gente grande. Só tem Zé Mané. Quando você tem a Bia Kicis numa foto, você sabe que a coisa deu ruim. Né, William? Se apareceu a Bia Kicis na foto, você sabe que, né, que você convidou todo mundo para a festa de aniversário e só foi a Bia Kicis. Olha a foto. Eu sempre faço a comparação dessas imagens quando as pessoas estão isoladas. Ficou isolado o Derrite. Uma coisa positiva para ele, que eu acho importante a gente não deixar isso de lado, o Derrite se torna uma figura nacional. Isso a gente não pode negar. Assim, a gente pode olhar, fazer a análise política do fato em si, mas a gente tem que lembrar que quando a onda passa, vai ficar a imagem para muitas pessoas e eles vão trabalhar isso em rede social, em comunicação, em concursinho de vídeo, não sei o quê, e botar dinheiro patrocinado em rede social para mostrar que ele é o cara que fez o projeto para combater as facções. Como ninguém nunca tinha ouvido falar o nome desse cara, agora muitas pessoas ouviram falar. E a máxima da política, falem bem, falem mal, falem de mim, ela funciona, tá, gente? Funciona de fato. Então, a favor dele, eu acredito que tenha isso. Ele se torna um nome conhecido para fora das fronteiras de São Paulo, onde ninguém sabia que ele existia. Aliás, poucos sabiam que ele existia em São Paulo também, né? Agora, de novo, qual é a pressa em votar esse projeto, Adriana? Nenhuma pressa, a não ser fazer populismo penal, vagabundo, barato, na esteira da aprovação popular em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque a população, com justiça, está de saco cheio. Está de saco cheio. As pessoas estão cansadas, de fato. E a pessoa no dia a dia também, ela não identifica muito o que é crime organizado, o que roubou o celular dela, gente. A pessoa não está necessariamente pé da vida com o PCC na realidade de milhões de brasileiros. A pessoa está pé da vida porque roubaram o celular. Então, quer ver algum tipo de reação do parlamento, que está com a popularidade no chão, inclusive, em relação ao crime. O crime, de algum modo. Então, isso aqui que eles estão tentando entregar é essa resposta mostrando que para a eleição do ano que vem, quem cuida da segurança da população é a direita. As pessoas não vão fazer a distinção se é crime organizado, se é desorganizado, se é isso, se é aquilo. As pessoas vão ver, quem está falando sobre isso é essa galera aí, é o consórcio da paz. É o Zema, é o Ratinho Júnior, é o Tarcísio, é o fulano, é o ciclano. Agora, de novo, o projeto inicial era um projeto péssimo, era um projeto ótimo para o crime organizado. Uma coisa que, por desconhecimento ou não, a gente não sabe também, né? Não sabemos, porque envolve muitas polícias estaduais que trabalham bem, outras que não trabalham tão bem e outras que são sócios do crime organizado. Quando você coloca qualquer crime na lei antiterrorismo, vira crime federal. E aí a competência é só da Polícia Federal. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, quem mais investiga o PCC é o GAECO e a Polícia Civil. A gente entrevistou ontem o Lincoln Gaquia, que é um dos principais promotores, procuradores que tratam desse tema. Se prosperasse essa ideia de levar para a legislação antiterrorismo a questão do crime organizado, o GAECO não ia mais poder investigar, a não ser que a Polícia Federal pedisse cooperação. Então, você federaliza automaticamente todos os crimes. Para dar uma ajeitada nisso, ele colocou aquele jabuti que tinha que pedir autorização do governador. Inconstitucional, a gente viu, porque era uma lei indo contra outra lei e indo contra a Constituição. A gente ouviu muita gente em relação a isso. Agora, o projeto do jeito que está agora é menos pior, mas, de novo, Adriana, é claramente um texto que, nesse momento, a gente não deveria nem estar debatendo aqui. E é uma coisa, né, Demore, que assim como aconteceu na PEC da blindagem, né, que houve discussão semelhante, o Senado já, de antemão,
disse que ia derrubar. Né? Numa entrevista para a jornalista Daniela Lima, do UOL, colunista do UOL, o senador Otto Alencar disse que esse texto não passaria, que eles iam enterrar qualquer texto que tirasse da Polícia Federal esse tipo de ação. Então, já era um projeto que estava fadado ao fracasso. E um projeto populista, um projeto inspirado, né, em personagens da extrema-direita como o Nayib Bukele, que tem, né, que é o mentor de pessoas que atuam como o Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, onde quanto mais se mata, mais efetivo seria a atuação da polícia, quando isso não é verdade. E você mencionou também na sua primeira fala esse projeto não ter absolutamente nada sobre como eles aumentam a pena, mas não pensam em absolutamente nada sobre a recuperação dessas pessoas. E a gente sabe que não adianta, né? Como você mesmo mencionou, o PCC nasceu na cadeia, o CV nasceu, né, o Comando Vermelho nasceu na cadeia. Você aumentar o tempo desses líderes na cadeia, vai aumentar o tempo deles para formar mais pessoas para atuarem nessas facções. Então, é isso. Faltou discussão com a sociedade, faltou discussão e simplesmente eliminaram as discussões que foram feitas antes pelo governo federal com órgãos como a própria Polícia Federal, porque a Polícia Federal se manifestou dizendo que sim, era um bom projeto, esse que o governo Lula teria apresentado para, né, o projeto de lei. Mas agora cenas do próximo capítulo sobre essa votação. Exato. Que realmente não faz sentido ter essa urgência no meio da realização de uma COP no Brasil. Uma outra coisa importante, Vivi, muito rapidamente, de novo, por que eu torço para que isso não seja votado, seja derrubado e seja discutido com a sociedade? Você está falando de uma organização criminosa que tem... Como é que você identifica? Vamos pegar o exemplo da operação do Rio de Janeiro, tá? Deu 2 dias depois daquela matança, os vários, entre aspas, chefes, veja que o crime organizado parece uma corporação capitalista, né? Tem mais chefe que peão, né? Porque todo mundo é chefe no Comando Vermelho. Não tem ninguém trabalhando no Comando Vermelho, William. É muito cacique, pouco índio. Já apareceu 2 ou 3 secretarias de segurança pública de outros estados, se não me engano, uma até do Ceará, dizendo o seguinte: esse cidadão que vocês mataram aí não é chefe de coisa nenhuma aqui não. A gente nunca identificou esse cara é Zé Ruela, esse cara é Zé Mané. Então, primeiro, a gente não tem, nem no Brasil, que a ideia é criar por essa legislação. Criar como? Quem vai criar? Vai ter entidade nacional antimáfia ou não? Não se pretende criar isso nesse momento. Criar um banco de facções. A gente está se ouvindo a academia, quem estuda, para entender o que é um faccionado, como é que é a estrutura de comando, porque assim, Vivi, vai chegar num ponto em que, com uma lei dessa aprovada, todo mundo que os caras pararem num beco de favela vira chefe do CV. E aí cai nessa história aqui. Vamos lembrar o que aconteceu com o endurecimento das penas e da legislação antidrogas durante o governo Dilma, aliás. O que aconteceu? A gente começou a botar quem na cadeia? Preto, jovem, homem, com baixa escolaridade, morador de favela, desempregado. Esse é o perfil de pessoas que foram presas quando se aumentou as penas na legislação antidrogas durante o governo Dilma. Isso resolveu o crime organizado? Não, isso botou um monte de soldado na cadeia para virar faccionado. Quando a gente coloca aqui que esses faccionados, essas pessoas dentro de facção, vão receber a tal pena, isso, aquilo, quem são essas pessoas? Como você identifica? Gente, Comando Vermelho não assina carteira. Comando Vermelho não emite nota. Comando Vermelho não paga MEI. O PCC não tem organograma pendurado em parede. Então, assim, quem vai definir quem é faccionado e quem não é? Quem vai definir quem é chefão e quem não é? Quem sabe a estrutura, o organograma? O cara que foi preso, William, do BK Bank, o cara que lá da Fintech, da Faria Lima, ele é faccionado? Eu não posso imaginar que o Derrite vai achar que o cara que está sentado num banco com um terno Brioni de $55 mil na Faria Lima, ele vai identificar esse cara como faccionado. Então quem que vai definir, Adriano? É o Derrite que vai definir? Opa, não, esse preto aqui na favela, esse aqui é faccionado. Esse aqui tem a tatuagem de palhaço, matou polícia, é faccionado. O cara que sentado lá na Faria Lima não é faccionado. Como que não é faccionado? Quem define isso? Isso precisa estar muito bem definido. O que é uma organização criminosa? Como funciona a organização criminosa? Quem manda? Quem recebe? Como ela opera? Onde ela opera? Com quem ela opera?
A gente está falando de organização criminosa que compra cocaína nos países andinos e vende para as maiores máfias do mundo, na confiança, no fio do bigode. Quem é faccionado? O mafioso italiano que mora em Fortaleza é faccionado ou não é faccionado? Esse cara, se for preso no Brasil, ele está sujeito a essa legislação? Duvido que eles tenham qualquer uma dessas respostas. Então, a discussão não foi feita, gente. A gente não sabe o que está sendo aprovado, nem como vai ser aplicado. No melhor dos casos, para concluir, isso aqui vai ser aprovado e não vai ser aplicado. Porque uma coisa é você regrar, outra coisa é você regulamentar. Isso aqui, depois de aprovado, se for aprovado, vai ter que ser regulamentado. Ou seja, como a gente vai executar isso? Quem vai executar? Como que a gente vai entender o que é uma organização criminosa? Quem manda? Quem obedece? Não se sabe. Eles não sabem. Não tem a mínima ideia do que estão fazendo, Vivi. A sociedade brasileira que estuda isso há décadas, na academia e fora dela, que conhece muito. A gente pega o Marcelo Freixo, que já deu muita entrevista pra gente aqui, que vem falando há muito tempo, inclusive, só para encerrar, tinha muita gente no Rio de Janeiro durante um bom tempo falando milícia não é máfia, não sei o quê, e o Marcelo Freixo sempre falou, milícia é máfia. A gente tem que identificar a milícia como máfia, porque atua igual máfia, tem todas as características de máfia. O que a gente precisa de uma lei anti-máfia e não de uma lei antiterrorismo. Essa é a discussão que tem que ser feita, que não está sendo feita com as pessoas que conhecem esse tema.